Aula de Ciências, professora Karine. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. A nossa aula de ciências hoje está na página 110 e 111 do livro de Ciências. É sobre eletricidade e cargas elétricas. Energia elétrica, eletricidade. A energia elétrica é a principal fonte de energia do mundo. Foi o filósofo grego Tales de Mileto quem descobriu, por meio de uma experiência, as cargas elétricas, e a partir disso a palavra eletricidade começou a ser utilizada. Tales de Mileto viveu no século 6 a.C. Foi o primeiro cientista a se preocupar em estudar o fenômeno da eletricidade. Ele descobriu por um acaso que uma pedra de âmbar, que provavelmente ele guardou no bolso da sua vestimenta feita de pele de algum animal, estava curiosamente atraindo pequenos fiapos de lã e pequenos grãos. O atrito do âmbar com a vestimenta estava eletrizando o âmbar. A palavra âmbar em grego é elétron, e desta palavra veio o termo eletricidade. Aqui nós temos um pequeno vídeo, tá, no YouTube, que vocês podem acessar com esse link aqui, e que trata a respeito da eletricidade, a respeito dessa questão da atração, tá? Vamos adiante. Cargas elétricas. As cargas elétricas existem em todos os materiais. Não podemos vê-las, apenas percebemos sua existência observando os fenômenos que elas provocam. Existem dois tipos de cargas elétricas, as positivas e as negativas. Você pode notar a existência das cargas elétricas em objetos fazendo um experimento bem simples. Pegue um pente de plástico, esfregue-o em seu cabelo, seco, limpo e sem cremes. Em seguida, aproxime o pente de pequenos pedaços de papel picado. O que você observa? Bom, aqui na imagem vocês podem ver aqui os pedacinhos de papel, parece que se colando no pente. Os pedaços de papel são atraídos pelo pente, não é mesmo? Mas por que isso acontece? Antes de acompanhar a explicação no quadro da página ao lado, você precisa saber que cargas opostas se atraem. Cargas positivas atraem cargas negativas e vice-versa. Já cargas do mesmo sinal, só positivas com positivas ou negativas com negativas, por exemplo, elas repelem as cargas negativas repelem as cargas negativas e as positivas repelem as positivas. Aqui vocês têm então a experiência do pente, mas com uma explicaçãozinha a mais. Quando você passa o pente no cabelo, algumas cargas negativas passam do cabelo para o pente. O pente então fica com excesso de cargas negativas. Já os pedacinhos de papel possuem cargas negativas e positivas, em igual quantidade, distribuídas uniformemente. Quando esse pente é aproximado dos pedacinhos de papel, repele as cargas negativas e atrai as positivas de cada pedacinho. Assim, o pente passa a atrair os pedacinhos de papel pela extremidade positiva de cada um deles, tá? Então, observaram aqui, ó, vamos supor, um quadradinho de papel, tá mostrando aqui que tá num cantinho tá positivo, positivo, negativo, negativo. Qual pedacinho que vai, aí o pente, ele tem tanto partes aqui elétricas positivas quanto negativas. Essa parte positiva vai grudar numa outra positiva ou vai grudar numa negativa? Essa positiva vai grudar aonde no pente estiver negativo. E as partes negativas vão se atrair para onde tiver as partes positivas. Sempre com sinal contrário, trocado, tá? Aqui tem um outro videozinho que vocês também vão assistir, que fala muito sobre essa questão da carga elétrica. E ele vai apresentar um átomo. O que é um átomo? Um átomo é a menor partícula das coisas. Se você pudesse pegar todas as coisas e dividir num pedaço muito pequenininho, você chegaria na menor parte de todas, e essa parte se chama átomo. Todas as coisas são feitas de cargas positivas e negativas. E essa descoberta foi feita no átomo, então, que ele, mesmo sendo um pedaço tão pequeno, ele possui parte positiva e parte negativa.
E a parte negativa são chamadas de elétrons. Lembra lá do âmbar, do nome que deu o nome para a eletricidade? Então, os elétrons são a parte negativa. E os prótons, que ficam no meio do átomo, são as partes positivas. Então, a carga elétrica negativa e a carga elétrica positiva, tá? Bom, vocês vão assistir os vídeos e muita coisa vai clarear, porque quando você vê as imagens e a animação, você consegue compreender melhor. Aí, o que vocês vão fazer de atividade? Não é nenhuma atividade do livro, mas sim experiência. Tem a experiência do pente, que vocês viram aí explicadinha, que vocês podem testar. E tem uma outra com uma bexiga dessas de aniversário. Se vocês tiverem em casa uma bexiga, não é obrigatório, tá, gente? Se vocês tiverem uma bexiga, você pega a bexiga, enche ela, fecha, né, dá um nozinho, e aí você pega ela e esfrega no seu braço bastante, atrita bastante. E aí você vai aproximar ele de pedacinhos de papel, igual fez com a história do pente. E aí vocês vão me dizer o que acontece, tá? Quem tiver a oportunidade de fazer experiência, não deixe passar, porque a experiência é muito legal, tá? Fiquem com Deus, um bom trabalho.